Vocês solucionam uma dor que é latente, né, no empresariado, que é a solução do crédito. Não é isso? Mas vocês buscam fora do país. Por que fora do país, não aqui dentro? Essa resposta eu vou dar porque, na verdade, eles como profissionais, empresários, eles hoje compartilham dessa mesma visão que eu. Tá. Né? E essa visão, eu costumo dizer que uma visão ela pode nascer nos olhos de uma pessoa, mas ela se torna propriedade de todos que enxergam isso. Né? E eles são proprietários dessa visão. Por que não no Brasil, Otávio? Porque o Brasil ele é um oligopólio de crédito. Boa. Então, como oligopólio, você tem 4 para 5 bancos que detêm entre 75% a 80% do crédito no Brasil. E se vocês querem entender direito o que um oligopólio faz no Brasil, é só olhar para as companhias aéreas. Eu pergunto a vocês que estão vendo esse podcast maravilhoso, Arena da Riqueza, o seguinte: vocês, como clientes, se sentem devidamente atendidos pelas companhias aéreas? Pagam o preço correto que custa uma passagem aérea dentro do nosso país e são bem tratados pelas companhias aéreas? Se você concorda com tudo isso, que é bem tratado, paga um preço justo e que tem um atendimento correto, você então não entende o que é um oligopólio. Porque se você reclama das companhias aéreas, está reclamando exatamente de um oligopólio. São 3 companhias aéreas, das quais 2 estão em recuperação judicial e uma terceira já entrou em extrajudicial. Uhum. E o reflexo disso é a vida de todos nós. É o que os bancos fazem no Brasil. São 4 bancos que detêm 80% do crédito. Por isso que não há solução por aqui. Boa, boa. E a solução buscada fora? Bom, eu vou jogar na mesa, a gente distribui o bolo. Essa solução buscada fora, obviamente, um dos principais motivos é o preço do dinheiro, que é os juros. Aqui, por consequência de ter um mercado muito fechado, a gente tem um juros muito alto, uma economia muito retraída, né? Que faz a gente buscar fora. Quando você vai fora, porque talvez você que esteja me assistindo esteja pensando assim, pô, mas eu pegar dinheiro fora, cara. Não, preste atenção no que está acontecendo aqui, meu. Você está diante de conhecimento, de uma informação que provavelmente a ausência dela deixa você pensando dessa forma. A maioria das pessoas pensam, das pessoas que me refiro, o empresariado em geral. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas é o que eu vejo como reflexo. Eles pensam assim, cara, como que eu vou pegar dinheiro fora? Isso é muito difícil. Isso é muito caro, isso não é para mim. Como que a gente arranja isso para deixar essa informação popularmente acessível para o empresário do Brasil? Tem lógica isso que eu estou falando aqui? Basicamente, um pouco como o Evilásio falou, né, o porquê que o Felipe chegou ao crédito internacional foi porque ele se deparou justamente com essa situação, com grandes empresários. Como eu falei anteriormente, nós temos escritório de contabilidade já há mais de 18 anos, onde foi fundado pela minha esposa, e depois seguimos com sociedade de outras empresas que abrimos para solucionar problemas dos clientes. E eu me deparei, pós-pandemia, ali, após estar 12 anos já no mercado financeiro, me deparei que havia mudado o cenário de crédito. Já havia solucionado diversas estruturações de BNDES, éramos agente postal da Caixa Federal, onde fazíamos alguns empréstimos habitacionais, e pós-pandemia o mercado mudou. Todo mundo aqui que sabe, que é do mercado financeiro, sabe que a coisa virou do avesso, digamos assim. E eu com grandes empresas naquele momento, eu digo grandes empresas diante da maioria hoje das médias, middle empresas, né? Empresários faturando 100 milhões, 150 milhões, 60 milhões, sem nenhuma alternativa de crédito para tocar os projetos futuros deles. Certo. E nesse encontro que eu tive com um banqueiro, nosso querido Marcelo Aramaio, que foi quem fez a ponte comigo e com o nosso diretor Luciano Bravo, eu conheci uma nova fonte de alimento de crédito, aonde todos esses meus clientes que tinham as dificuldades de crédito no Brasil, lá fora não tinham, de uma forma muito mais facilitada, de uma forma que com uma assessoria profissional é possível alcançar o crédito internacional, com grandes pessoas, com esse grande time que nós temos aqui. O empresário middle ou que seja um grande empresário, ele vai ter acesso, assim como as grandes incorporadoras, as grandes instituições como uma VEG, a empresa middle tem o mesmo direito do que uma VEG. Pode parecer um pouco de soberba que nós estamos falando sobre uma VEG e uma empresa middle, mas se vocês forem à busca da informação de tudo que nós temos para passar para vocês, vocês perceberão que existe sim.